Olá, Flademiana, olá, Flademiano, olá, Flademiane. Essa parte do curso, né, esse módulo do curso, eu pretendo falar um pouquinho com vocês, pensar um pouquinho acerca de algumas insurgências, né, que têm eclodido e aparecido no campo da educação musical. E essas insurgências, gente, elas tentam em alguma medida superar aquela lógica binarista que dualiza, né? A lógica do binarismo sempre tende a dualizar, né? Quando não opõe a teoria e a prática, por exemplo, em alguma medida, né? E aí por isso que o curso está se chamando Praxis, né, escancarada, e não prática ou teoria, mas praxis, que é justamente esse entre-lugar entre a teoria e a prática. Em alguma medida, essa dualidade de teoria e de prática, onde quem produz teoria é melhor ou tem um status mais do que quem produz prática, essa lógica dual e um tanto quanto desigual, ela tem muito a ver com o processo de colonização, certo? Então, para a gente falar um pouquinho disso, talvez seja interessante a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de colonialidade, a partir de alguns autores que vocês já estão recebendo aí nos textos. E aí, o conceito de colonialidade, gente, ele tem emergido de forma a atravessar, de forma transversal, em variadas áreas do conhecimento, e ela problematiza, o conceito de colonialidade, problematiza algumas tendências homogeneizadoras que se apresentam como características culturais resultantes dos processos do colonialismo, né? Então, colonialismo, colonialidade. Segura aí que já vem. E aí, por que eu falei de colonialismo e colonialidade? Porque o colonialismo ele se refere a um período histórico, certo? Onde alguns países, variados países europeus, eles expandiram seus territórios a partir da conquista de colônias. Então, o colonialismo ele é circunscrito a um período histórico onde países europeus ampliaram seus territórios a partir da conquista de outras terras fora do continente europeu, que foram chamados de colônias. O colonialismo, enquanto fato histórico, ele foi interrompido, foi terminado, né, à medida que esses territórios se tornaram países e se tornaram independentes desses países primeiros, europeus principalmente. Mas, porém, todavia, entretanto, os efeitos desse colonialismo estão presentes até hoje nesses países. E é a este processo que se chama de colonialidade. Ou seja, quais são as marcas que esses países que foram colonizados, que foram colônias, trazem de seus colonizadores, trazem do processo colonialista, ok? Então, o colonialismo ele precede a colonialidade, né? Mas a colonialidade sobreviveu e sobrevive ainda ao colonialismo. O colonialismo, gente, ele se define pela dominação política e econômica de um povo, de uma nação sobre o outro, por meio de uma relação explícita de poder. Isso a gente entende bem aqui no Brasil e em outros países daqui da América Latina. A colonialidade ela tem uma dimensão um pouco diferente. Ela é construída na base da cultura de uma sociedade. Base da cultura de uma sociedade, já guarda aí, porque é de onde a gente vai falar especificamente da colonialidade na cultura que a gente vai tecer as nossas discussões. Então, os aspectos culturais, né, que foram colocados por baixo desses processos de
colonialidade, de colonização, né? Que são, em alguma medida, processos de inferiorização, como fala o professor Luiz Ricardo Queiroz, um texto muito importante que ele fala sobre isso, que a gente vai trabalhar aqui. Algumas ou variadas práticas ou praxes musicais que não estejam alinhadas, né, nos mais variados aspectos, na perspectiva da música erudita, ocidental, a saber, europeia, né, foram excluídas de certos dos contextos formais ou dos contextos que gozam de um certo prestígio e foram colocadas à margem, num processo histórico, né, histórico-cultural, histórico e cultural, na verdade, no processo de institucionalização do ensino de música no país e, por que não dizer, em outros países também da América Latina. Então, nesse sentido, eu queria muito pontuar 3 aspectos da colonialidade para a gente poder pensar em como que a gente pode observar nas nossas praxes de educação musical, sejamos nós como alunos, né? Sejamos nós como professores ou sejamos nós como praticantes do carnaval, de jongo, de maracatu, ou seja, em qualquer prática musical na qual nós estamos inseridos. Seja ela como aluno, como professor ou como praticante, sem Claro que quando a gente participa de uma prática musical, a gente ensina e a gente aprende. Mas essa prática musical que a gente participa fora de um contexto de ensino ou de aprendizagem, ela tem uma outra relação, a gente tem um outro vínculo com ela. Então, eu vou falar de 3 esferas de colonialidade, baseada inclusive em alguns autores latino-americanos, inclusive, como o Aníbal Quijano, o Nelson Maldonado Torres, o Ramon Grossfogel e alguns outros, tá bom? Que falam desse processo de colonialidade. Então, primeiro, eu vou falar de 3, mas esses 3 eles meio que se imbricam, se misturam em alguma medida e em alguns momentos, tá certo? A colonialidade do poder é a primeira dimensão que eu gostaria de falar com vocês, tá bom? A colonialidade do poder, ela é formada por sujeitos que determinam no jogo, e aí pensando em colonialidade do poder na música, tá? Como que essa colonialidade do poder ela é exercida no campo musical? Porque existem sujeitos historicamente e, claro, que se foram se as ideias dos sujeitos históricos foram se perpetuando e estão presentes até hoje, né? Esses sujeitos determinaram e determinam no jogo político o que é música, o que é e o que não é música, quais as formações musicais que têm prestígio, ou seja, uma orquestra é melhor que uma banda de música nesse jogo político, né? A música é mais séria, tem mais poder de persuasão do que uma banda de música, do que um grupo, ainda mais se for de música não erudita, certo? Quais as escolas que podem formar músicos? Que tipos de escolas podem formar os músicos? E mais, que tipo de escolas podem formar os formadores de músicos também? Existe um apego na colonialidade do poder em música a uma ideia de tradição, que por sua vez traz de forma travestida, né? Ou seja, atravessada, mas ao mesmo tempo maquiada, uma lógica de poder que diz qual música que serve e qual que não serve. A gente falou disso agora há pouco. E aí, considerando tudo isso, a gente pode pensar que então a colonialidade do poder na música, ela gerou alguns estratos de poder que demonstram que algumas práticas musicais gozam de um poder, porque é um poder colonizador, geralmente são práticas colonizadoras, e outras práticas musicais elas ficam abaixo, elas ficam à margem, invisibilizadas.
E aí, quais são os mecanismos que, em alguma medida, a gente pode lançar mão para poder superar essa colonialidade do poder? Claro que isso não é regra, né, gente? Se a gente está pensando junto, e eu acho que vocês podem, inclusive, pensar outros. O primeiro que eu pensei aqui é trazer à tona outras praxes musicais que foram ou são historicamente invisibilizadas. Pensa aí na sua cena, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, da sua rua, talvez. Que práticas musicais que não têm uma representatividade, que não são tão presentes e que são, em alguma medida, vistas como menores, como mais fracas, como menos musicais. É para pensar, para a gente poder colocar isso em jogo na decolonialidade ou na contracolonialidade do poder no que diz respeito à música. Outra coisa, pensando nessas práticas, quais são os atores da cena musical que não são tradicionalmente detentores do poder de legitimar o que é e o que não é música no cenário musical? Será que o mestre de uma tradição musical, daí do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, como eu pontuei, ele detém o poder de determinar que a prática da qual ele participa, a prática a qual ele coordena, ela goza de um prestígio musical? Qual o poder que esse ator dessa prática musical tem para determinar essa coisa? Então, essa é a primeira dimensão, a colonialidade do poder. A segunda dimensão, a gente vai chamar de colonialidade do saber. Só um minuto, gente. Um dos meus gatos. Segundo, gente, colonialidade do saber. Colonialidade do saber em música, né, pessoal? Quais são os saberes musicais que estas instituições que eu falei agora há pouco, e sujeitos, né, que detêm o poder de compreenderem como relevantes, né, de compreenderem como relevantes quais saberes musicais são relevantes ou não? Ou seja, dito de outra maneira, quais saberes musicais que essas instituições vêm produzindo, são, de fato, saberes musicais ou não? Como é que é esse jogo? Esses sujeitos, eles compreendem que esses saberes musicais são relevantes, mas relevantes para quem? Por quê? Quem determinou a relevância desses saberes musicais? Qual ideia de música se faz valer como saber? O que é música para numa lógica de saber musical que se põe como, como a mais importante, como a melhor? Geralmente a música escrita e lida, a música que lida com a partitura, a música que lida com certos códigos acessíveis a apenas alguns. Claro, gente, que eu não estou querendo dizer que partitura não é importante, tá? Antes que eu seja achincalhado por vocês. Não, partitura é importante. Mas será que esse é o único meio? Ou será que garantir basicamente ou prioritariamente esse saber se garante que a experiência musical será efetivada? Ou seja, qual a porcentagem de um ensino de música pautado na partitura tem e a porcentagem do ensino de música não pautado em partitura tem nos seus processos aí na sua sala de aula, no seu dia a dia? Qual música se toca ou se canta? Apenas uma música importada, historicamente importada, diga-se de passagem, fruto dos processos colonizatórios, ou uma música produzida e pensada no circuito que está fora da margem da música escrita europeia? Eita! Fica a pergunta, né? Será que essas músicas, essas práticas musicais, que são feitas, produzidas num tecido social menor que essa menor, ou à margem dessa música importada,
eles têm relevância, eles são considerados saber musical no seu dia a dia, no seu currículo, com seus alunos e suas alunas. E aí, como que a gente pode pensar uns mecanismos para poder colocar essa colonialidade do saber musical em xeque? Eu acho que talvez um dos primeiros seja mapear e entender quais são os saberes musicais oriundos ou produzidos nas práticas próximas a você e práticas das e dos seus estudantes, porque isso é super importante também. E a colonialidade do saber, em alguma medida, ela tem a ver também com uma abertura, uma porosidade que o professor precisa ter para não se entender como um colonizador do saber do aluno e se abrir para esses saberes das práticas e dos fazeres musicais das e dos seus alunos, tá bom? Como essas e esses estudantes manipulam o fenômeno musical? Ou talvez seria fenômeno sonoro, hein, gente? Porque há algumas práticas sonoras, musicais, que a ideia tradicional de música não dá conta, porque lida com outros fatores sonoros que são maiores do que a conceituação colonizadora, colonialista, né? A concepção primeira, talvez, de música, certo? Será que a ideia de musical dá conta dos saberes musicais em questão? Das e dos estudantes, dos saberes musicais que estão aí ao redor de onde você está? E qual o protagonismo de produção de conhecimento que esses sujeitos têm na produção e na difusão desses saberes? Qual o papel que estas e estes sujeitos desempenham na produção desses saberes musicais? E por último, gente, que eu acho que é para a gente poder pensar um bocadinho mais, para a gente continuar pensando bastante como a gente tem pensado, então eu falei primeiro da colonialidade do poder, segundo, da colonialidade do saber e terceiro, da colonialidade do ser. O conhecimento musical do colonizador, que no nosso caso do colonizador europeu, é majoritariamente branco, produzido por pessoas brancas, e pessoas são compostas de ideias, gente. Então a ideia musical ela é basicamente branca, porque se a gente for falar de séculos anteriores até hoje, em grande medida, né, a maioria da população europeia é branca. Então, isso diz muito de como é esse saber. E, do ponto de vista histórico, histórico que eu falo lá na época do colonialismo, né, dos processos de colonização, mas que em alguma medida estão presentes até hoje, porque a colonialidade ela não está presente só para quem foi colonizado, não. Tá? A colonialidade é presente também para quem colonizou. Então, enquanto a gente aqui sofre as mazelas da colonização, do colonialismo, né? Ou seja, a gente vive a colonialidade de forma passiva, quem colonizou, em alguma medida, vive a colonialidade de forma ativa. Então, vê as práticas musicais, os saberes musicais dos países que foram colonizados como menores. Então, em alguma medida, produzem olhares sobre os nossos saberes musicais que são xenofóbicos, às vezes até, se não muitas vezes, racistas. E também, em alguma medida, pelo fato de, historicamente, os homens, né, a lógica masculina, conduzir as lógicas de construção de sociedade, a gente tem um olhar sobre o ser que é muito cis heteropatriarcal. Cis, homem que nasce homem e tem que ser homem, mulher que nasce mulher tem que ser mulher. Hétero, homem tem que gostar de homem. Homem tem que gostar de
de mulher e vice-versa, e mulher gostar de homem. E patriarcal porque as sociedades foram fundadas basicamente numa lógica masculina, numa lógica onde o cabeça da família, da sociedade, né, é sempre ocupado por uma figura masculina. E essas leituras não admitem, mesmo que veladamente, outras formas de o sujeito, né, manifestar suas preferências, seus saberes e seus fazeres musicais. Daí, com isso, como que a gente pode pensar um mecanismo de superação ou de lidar com isso? Primeiro, talvez, seja o de dar a ver as práticas e os saberes musicais daquelas e daqueles sujeitos, né, que são historicamente racializados nos processos de educação musical, das pessoas negras e indígenas, basicamente, aqui no nosso caso, mas existem outros saberes e fazeres musicais também, mas que não sofrem cortes tão fortes de racialização como os negros e os indígenas. E dar a ver também aquelas práticas que sofrem corte de gênero, ou seja, as práticas musicais pensadas, produzidas e feitas pelas mulheres e pelas pessoas LGBTQIA+, tá bom? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, mas Glauber, existem práticas específicas desses sujeitos? Existem sim. Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso depois, em algum momento durante o curso. Então, gente, considerando esses aspectos, tudo isso que a gente vem conversado, é possível dizer que a gente tem atravessado um momento no qual algumas temáticas da área de música e de educação musical têm se apresentado como insurgentes, são temáticas rebeldes, são temáticas que, para manterem e se fazerem valer como existentes, estão produzindo, na verdade, os sujeitos estão produzindo rebeliões, né? Por isso a ideia de insurgência, para que estes saberes se façam valer na lógica do poder, na lógica do saber e na lógica do ser, frente a todo esse processo colonizador que adestrou, entre aspas, né, nossas formas de pensar, de fazer e de sentir música. Muito obrigado.